A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça, você que não é inscrito, de inscrever-se e ativar também as notificações, porque todo o vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube lhe enviará uma comunicação dos novos vídeos subidos ao canal. Perdão aos meus queridos inscritos, ontem não teve como eu gravar um vídeo, porque eu e minha família fomos convidados para participar de um ato militar na Marinha. Um convite foi feito pelo almirante da Marinha. Então ontem, o dia todo, nós estávamos nas cerimônias militares que aconteceu ali na cidade de Ferrol, que fica aqui perto de A Coruña, na Espanha. Então ficamos o dia todo ali com as autoridades e não deu para gravar o vídeo. Mas hoje estamos aqui em Coruña, um dia maravilhoso, para gravar mais um vídeo para o canal. É o nosso assunto aqui, irmão. É um assunto genuíno, um assunto da Escritura Sagrada. É um assunto que é muito desconhecido dentro da própria CCB. Irmãos, o nosso assunto de hoje é o assunto a fé rasa entendida dentro da CCB. Se entende uma fé, mas no sentido emocional, sentimentalista, entendeu? É isso que nós vemos nos cultos, mas no sentido de promessas, de profecias, entendeu? Mas no sentido das bênçãos terrenas. Então, a fé, na maior parte da CCB, em 70% da Irmandade, está centrada nas coisas da terra, nas coisas material. Nós não vemos uma fé propriamente centrada no sentido da fé em Cristo, Então, hoje nós vamos abordar este assunto. Vejamos bem, na pandemia, no ano de 2020, quando as igrejas do mundo inteiro foram fechadas, a Irmandade caiu em pânico por não ter os cultos, por não ter as congregações abertas para a Irmandade se adentrar no culto. O que foi que aconteceu? A igreja entrou em pânico. Irmãos, muitos perderam a sua fé, outros abandonaram a congregação, pecaram, casamento, muitas famílias se despedaçaram, tudo por não ter o culto no templo. Então veja bem, tinha até irmã foi com a família inteira orar de frente da igreja fechada, quer dizer, uma fé na placa, Comigo, com a minha família, quando nós estávamos aqui,
e aqui em Corunha, não abalou nada, irmão. Porque a nossa fé nunca foi centrada em igreja, nem em culto. Para mim, louvado seja Deus, a gente ir no culto, louvar a Deus. Glorioso, né? Mas, não tendo culto, somos o mesmo. A nossa fé é autêntica, é a mesma fé. Por quê? Porque a nossa fé está em Cristo. Independente de ter culto, de não ter culto, a nossa fé é a mesma. Porque não cremos em placas, né? Não cremos em... a nossa fé não está fundamentada em placa, né? Nem em templo, mas a nossa fé está autenticada em Cristo Jesus. Então nós vemos o desmoronamento que teve. Agora, porque tudo aconteceu com a Irmandade na pandemia? Porque o ministério nunca teve preocupação em preparar a igreja, em levar a igreja a Cristo, né? As pregações tudo centrada em sentimentalismo, em emocionalismo, em pulos, batendo palma dentro de igreja, né? Cultos, você ia aí no culto, depois procura qual foi a palavra que foi pregada para a Irmandade. Ninguém sabe, porque o povo, o sentimento do povo ali é ir ali para gritar, para glorificar alto, né? Que a pessoa que está em volta, tem hora que você tem que pôr a mão até no ouvido, irmão, de tanto grito que é. Então, é tudo fundamentado em sentimentalismo, em promessas das coisas daqui. Então, quando foi tirado o culto da Irmandade, a única coisa que parece que segurava a Irmandade era aquele sentimentalismo. O sentimentalismo caiu, a fé do povo desabou. Eles nunca tiveram uma preocupação de levar a igreja a Cristo, como eu aprendi desde do meu princípio de fé. Nunca fui centrado em emoção, em sentimentalismo, né? Culto não a Deus, culto de movimento. Então, levou a Irmandade, e a Irmandade desembocou num verdadeiro caos, né? Foi isso que presenciamos e é isso que estamos vendo nos dias atuais, né? A internet veio, o povo caiu na realidade, né? Muitos foram para outras igrejas e muitos estão abandonando a CCB, né? E os que estão em outra igreja, notícia que estão muito felizes e contentes. Enquanto isso, os anciãos nos púlpitos estão ameaçando aqueles que estão saindo, falando que estão desviando-se da fé. Você vê que eles não têm uma menor compreensão do que significa fé. Mas a nossa abordagem de hoje é o seguinte: a fé rasa, entendida dentro da CCB. Porque a fé rasa, entendida dentro da CCB. Esse é o tema do vídeo de hoje, que vamos gravar e vamos ver como os apóstolos, como era a fé que eles defendiam, né?
uma fé pura e uma fé genuína. Então, entendemos todo esse aspecto. Vamos ler a primeira carta de Judas, do verso 3 e 4. Que é a epístola de Judas, do verso 3 ao 4. Vamos ver o que o apóstolo Judas fala aqui na sua carta. Que diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência, escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco exatamente, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transforma em libertinagem a graça de Deus, graça de nosso Deus, e nega o nosso Deus, único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Judas está falando, nos exortando a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E ele escreve esta carta porque se introduziram falsos mestres na igreja e eles transformaram a graça de Deus em libertinagem. Querendo dizer, eles usavam da graça para dar lugar à prática de pecados pecaminosos, pecados imorais. Então, eles introduziram camufladamente. Então, o apóstolo, ele falou: temos com toda a diligência, com toda a força, a exortar-vos a permanecer, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aqui ele retrata que a fé é uma batalha. É uma batalha. Então, ele defende aqui a graça de Deus e defende aqui o senhorio de Cristo. Primeiro, a graça de Deus. E segundo, o senhorio de Cristo. Quer dizer, esta fé nos coloca debaixo do senhorio de Cristo para viver uma fé genuína. Então, vejamos a linguagem de Judas aqui. Quando nós olhamos a linguagem de Judas, é a mesma linguagem da segunda carta de Pedro, capítulo 2, de 2 Pedro, trata deste mesmo assunto. Este capítulo 1 de Judas é a mesma carta de 2 Pedro, capítulo 2. Então, Paulo trata da fé como uma fé judicial, né? Como uma fé judicial, uma fé que justifica o homem perante Deus. Já Tiago, ele fala de uma fé como uma evidência da salvação. No capítulo 2 de Tiago, do verso 14, né, ele fala que a fé sem as obras é morta.
Agora, lemos aqui Romanos, capítulo 4, né, do verso 5, como é que Paulo, apóstolo Paulo, fala aqui a respeito da fé, do 4. Do 5 ao 6. Capítulo 4, do verso 4 ao 6. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. E assim também, que Davi declara ser bem-aventurado o homem quem Deus atribui a justiça independente da obras. Que Paulo está tratando de uma fé de um homem para com Deus. E Tiago trata de uma fé do homem para com o homem. Paulo trata da fé da justificação. Tiago trata da fé como uma evidência da justificação. Agora, irmão, vamos ver como Cristo aborda este assunto da fé, que é um assunto desconhecido dentro da CCB. Na CCB se crê que a salvação é só pelo crer. Será que é isso mesmo? É só pelo crer? Porque os demônios também crê também. Estremece. Agora, no capítulo 6, capítulo 6 de João, do verso 1 até ao 15, Cristo vai tratar da multiplicação dos pães. Agora, no capítulo 6, do verso 22, Jesus declara ser o pão da vida. Agora, do 35, ele vai falar assim, ó. Declara ele por Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim não terá sede. Que ele vai trabalhar o contexto do pão da vida. Este capítulo é um capítulo muito magnífico, porque ele trata da transição aqui do Velho Testamento para o Novo Testamento. E aqui ele vai falar que os fariseus diziam: mas Moisés nos deu o pão da vida. E Cristo falou: Moisés não vos deu o pão da vida. O pão da vida é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aqui ele está abordando o conceito do pão da vida. Porque para comer o pão da vida, só come através da fé. Então Cristo trata do assunto da fé. O assunto está relacionado à comida, está relacionado ao pão da vida, não está relacionado simplesmente no crer, irmão. Isto vai além. Qual é a finalidade do pão? Quando se come o pão, os nutrientes dele vai para onde? Vai para o nosso organismo. Os nutrientes do pão passam a fazer parte da nossa essência. Vai para nossas células do corpo inteiro, do organismo inteiro, e faz parte da nossa vida. Então Cristo trabalha aqui a fé no sentido orgânico,
no sentido orgânico e no sentido vital. Então, esse é o sentido da fé, porque quando esta fé que Cristo trabalha, que Paulo trabalhou, que Pedro também trabalhou, que o apóstolo João também trabalhou, Tiago e Judas trabalharam deste conceito de fé, Cristo vai além. Ele transmite esse conceito de fé com uma ação orgânica, algo que quando nós, esta fé se empodera de nós, os paradigmas cultural são quebrados da nossa vida. E há o impacto de quê? Há o impacto de uma transformação, de uma regeneração, de uma mudança de vida dentro de nós. Porque este pão que é a fé, que Cristo passa aqui para nós, ele faz parte da nossa essência. Ele faz parte da nossa vida. O que acontece? Acontece uma mudança interior. Então, o crente que está em uma igreja, que ele não participou desta fé, irmão, toda guerra que vem, ele só tem aquela aparente fé quando está no culto, é aquele desespero para ir buscar a palavra. Todo dia tem que buscar a palavra. Teve uma irmã aqui em Corunha, quando eu morava aqui na outra vez, ela buscou 10 palavras para ir para Londres. Foi e disse que Deus enviou ela. Teve 10 palavras das profetadas. Entendeu? Foi para Londres. Ficou envergonhada lá, voltou e testemunhou que tinha pegado a palavra errada. Entendeu? Então, você vê aonde que está a fé do povo. Você vê que não tem nenhuma noção do que é a fé. Porque a pessoa verdadeiramente, que a fé está dentro dele, tanto faz ele congregar como ele não congregar, irmão. Porque, irmão, a obra do Espírito Santo está conectada nele. Essa fé que é transmitida dentro da congregação só adquire fé através de pregação, né? É igual no tempo do sacerdote, entendeu? Todo dia a pessoa tinha que ir lá, oferecer a sua oferta, matar o cabrito, matar a ovelha. Então, nos cultos é assim. Se a pessoa ficar uma semana sem congregar, aí eles falam, fulano já está desviado, fulano já está desviado. Então, o sentimento da fé que eles têm é a pessoa estar ali sentada nos bancos, no templo, está ali todo dia, entendeu? Isso é a fé para eles. Isso daí, irmão, é uma fé falsa, que não tem nenhum amparo dentro das Escrituras Sagradas. Fé, irmão, os santos que viviam dentro da caverna, das cavernas, os que foram mortos nos coliseus, que ficaram muitos dias presos ali, irmão, morreram pela fé, entendeu? A fé deles não estava nos apóstolos, a fé deles estava sentada em Cristo. Ia para o Coliseu cantando hino, sabendo que ia ser comido pelos leões, que ia ser queimado na fogueira, iam cantando e louvando a Deus. Por quê? Porque tinha a fé cristã, tinha uma fé genuína dentro dos vossos corações. Agora aqui, vamos ver aqui, agora, João 6:40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que viu o Filho e crê nele, tenha vida eterna. E eu ressuscitarei
no último dia. Então, irmão, o crer envolve a vida eterna, envolve uma obra orgânica, uma obra vital dentro do crente. E ele é mantido não por pregações, irmão. Ele é mantido pela obra do Espírito Santo. Agora, uma pregação que vem de Deus não é dizer anima a pessoa, mas o que sustenta a pessoa é a palavra que emana das Sagradas Escrituras. Esta é a única palavra, irmão. Pregações que não tem Bíblia nela são pregações de homens falidos, entendeu? Agora vamos aqui adiante. No 60, João 6:60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido as palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, suas palavras interpelou-lhes: vos escandalizai. Que será, pois, se viste o Filho do Homem para o lugar que primeiro estava? E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos diz são Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que o haviam de trair. Prosseguindo, por causa disto que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Então, escandalizavam, porque o Senhor Jesus disse que se eles não comessem a carne do Filho do Homem, eles não teriam vida em si mesmos. Porventura, poderá este da sua carne, este comer? Escandalizavam, eles acharam que era a carne humana de Cristo que eles iam comer. O Senhor falou para eles: as palavras que vos disse são Espírito e vida. Então, irmãos, aqueles que são alimentados por esta fé que eu estou expondo aqui, a fé genuína, levanta o que levantar. Eles não mudam. Entendeu? Agora você vê o desastre espiritual que aconteceu no tempo da pandemia. O que aconteceu dentro da CCB? Porque eles foram ensinados só estar em culto. Só estar em culto. Só cantar hino, testemunhar, ouvir milagres, maravilhas. Só disso, irmão. Eles não têm em que se segurar. Em nada. Só no aspecto de sentimentalismo, de fervor, é isso, irmão. Tirou isso deles, desmoronou, caiu, a casa caiu. É uma fé verdadeira? Não. Nem fé não é, irmão. Nem fé não é. Porque a fé em Deus é uma fé que obedece. É uma fé que tem um estilo de vida cristã. Isto que é a fé genuína. Então, quando nós encontramos lá em Hebreus 11:23, que fala da fé de Moisés, ali fala que Moisés celebrou a aspersão do sangue, a Páscoa, e depois passaram o Mar Vermelho. A causa foi obedecer à ordem divina. A fé divina obedece à ordem divina. E a evidência foi: o mar abriu para o povo passar. A evidência da fé. Por isso que em Gênesis capítulo 22 não fala que Abraão ofereceu Isaque pela fé. Nós só vamos encontrar
é em Hebreus, capítulo 11. Agora, lá fala de obediência, em Hebreus fala da fé. Como entender isso? Será que Moisés se equivocou? Esqueceu de colocar fé? Não, irmão, porque a fé está ligado à obediência. Então fala em Hebreus, pela fé, Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. Como foi esse sacrifício? Ele ofereceu-lhe sacrifício? Não, irmão. Quando Abraão levantou o cutelo, o anjo bradou desde o céu. Porque o sacrifício aconteceu no coração de Abraão. Não foi preciso ele matar Isaque. A hora que ele levantou o cutelo, a obra aconteceu. Por isso que fala, Abraão ofereceu Isaque a Deus. Então, foi nesse aspecto. Então, entendeu, irmão? Então, fique com Deus, comparta os nossos vídeos, faça seus comentários, fale da onde você está nos assistindo. Entendeu? Então, fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.